Boa noite para as pessoas que chegaram depois da entrada aí, né? É, eu queria eu já vou começar a apresentar. Eu não lembro onde a gente parou na aula passada, mas uma coisa eu lembro, que deu um pau no PowerPoint, não é isso? Que agora já está normalizado, tá? Mas é assim, eu vou dar uma passada bem rapidinho no que a gente iria ver na aula passada, né? Que eu queria começar um outro tópico hoje, que eu acho que é um pouco mais interessante para a gente. Deixa eu compartilhar aqui o negócio. Janela. Será que é isso aqui? Isso aqui? Isso. Tá. Só que é o seguinte, eu gostaria que vocês interagissem comigo. E pode ser pelo chat mesmo, eu sei que vocês não gostam de falar no microfone. Vocês são tudo com vergonha, né? Pessoas envergonhadas ou envergonhadas, tá? Na aula passada a gente chegou a falar de profundidade de cor, estávamos falando de profundidade de cor, a gente tinha definido pixel, é isso? Tá? E tá? É, com a profundidade da cor relativamente baixa e o valor de cores exibidos depende tipicamente dos valores atribuídos a uma paleta ou índice de cores. Eu cheguei a comentar sobre isso, tá? É, detalhe, em cores disponíveis em uma paleta, elas podem ser por hardware, tá? Tá? Ou modificável. Então, dependendo do software que você está usando, tá? Ele pode até fazer utilizar, tá? Uma paleta de cores feitas pelo hardware, tá? E daí você fala assim, nossa, mas aonde que fica uma paleta de cores por hardware? Eu nunca pensei nisso, né? Mas é assim, existem alguns monitores, na maioria das vezes, os monitores, obviamente, eles têm circuitos eletrônicos dentro deles, né? Tá? E a gente também tem as placas gráficas, né? Então, os fabricantes de placas gráficas de vídeo, tá? Eles implementam em hardware, tá? Informações já pré-fixadas lá que ficam no hardware, lá gravada nas memórias, tá? Que ajudam a compor a cor de uma determinada foto, né? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas o que a gente está vendo desde as sextas-feiras passadas, né? A gente está vendo, primeiro, a gente deu uma olhada em computação, né, geral, como que funciona, e a gente está vendo mais a parte de 2D por enquanto, né? Então, só que para ver 2D a gente precisou ver a diferença de imagem de rasterização, é isso? A gente já chegou lá? Não lembro. Não, realmente eu não lembro se a gente falou. Eu tinha deixado um slide vago aqui no meio. Né? Espero que seja aqui mesmo. Né? Então, o que, que a gente vê então? Bom, primeiro a gente viu toda a parte matemática de como a gente faz as translações em 2D. Tá? Depois a gente teve uma ideia de que os pontos, né, na realidade, eles podem também ser representados por vetores. Tá? E eu tentei, não sei se eu consegui convencer vocês, de que se você utilizar, em vez de usar os mapas de bits em matrizes, né, se você usá-los vetorialmente, tá, você consegue fazer as transformações através das matrizes de transformações, multiplicando vetores por matriz de vetores. Tá? E aí, quando você faz isso, você consegue fazer com que a velocidade de desenhar na tela, vamos dizer assim, tá? Ela começa a se tornar um pouco mais rápida,
né? Daí a gente falou que a arte da computação gráfica é você trazer alguma coisa do mundo real para dentro de um mundo digital. E quando você faz isso, você sempre perde alguma coisa, porque o mundo digital é um mundo discreto, tá? Só que a gente discutiu também que nem sempre você perde. Às vezes você pode até usar recursos para melhorar a imagem, tá? Para que o ser humano que está na frente do monitor para onde você está enviando essa imagem, ele olhe, né, a coisa feita lá digital no computador e ele acredite que aquilo é real, né? Ou seja, a computação gráfica é a arte de transformar algo que você ou sintetiza num software e apresenta, ou é uma representação do mundo real que você desenhou lá de maneira digital, né, que está sendo transferido e apresentado para outra pessoa, né? No caso, por enquanto, a gente está vendo 2D, né? Mas essa pessoa tem que olhar para aquilo, tá? E ver que aquilo é mais próximo do real possível. E a gente viu que, às vezes, as técnicas que nós usamos, elas são tão apuradas hoje em dia, que a gente consegue fazer com que o mundo digital fique até, entre aspas, melhor do que o mundo real, né? E isso soa estranho para os olhos, né? Quando um ser humano decente, né, inteligente, né, sem problema de visão, que nem eu, quando ele olha para a tela de um display, né, de um computador, e ele está vendo uma foto, está vendo um filme, ou está vendo alguma coisa, né? É, ele tem que olhar aquele desenho gráfico que está apresentando, o gráfico que está sendo apresentado para ele, e ele tem que acreditar que aquilo de alguma maneira é real, né? O mais real possível, tá? A não ser que o gráfico seja um gráfico diferente, por exemplo, um desenho animado, né? Mas vamos imaginar num live action, né? Um CGI lá, uma interface gráfica daquele da Silicon Graphics, não sei se cheio das coisas, né? Então, um efeito lá eu pus algum efeito aqui, pus, né? Que nem até a gente comentou, né? Dos Avengers, né? E a gente comentou isso daqui no momento que eu estava falando, né? Sobre uma window ou estava fazendo clipping, né? Por quê? Porque o mundo total você não precisa necessariamente. Você até sabe que existe, o computador sabe que existe. Você pode até ter todo esse mundo real, tá? Gravado em memória, né? Convertido para um sistema digital para você. Mas no momento que você está apresentando, tá? Você se preocupa somente com uma área, né? Que é aquilo que a gente chamou de viewport, né? Ou seja, todas as matrizes de transformação, tá? Que a gente viu em 2D, tá? Elas vão ajudar a gente a entender como que a gente vai compor um mundo, tá? Mas um mundo restrito, vamos dizer assim, tá? E quando você coloca um clipping, né, você delimita mais uma área, tá? E você só utiliza o recurso, tá? Para fazer o desenho aqui, tá? Então, na realidade, é isso que a gente quis dizer, né? E, obviamente, os monitores mais modernos, as placas, né, as Graphic Processors Units mais modernas, elas se utilizam de recursos melhores, mais rápidos, né? E, às vezes, né, ela tem até um jeito de melhorar as cores quando o sistema o software que você está usando, não consegue proporcionar toda aquela graça, né? Aquele efeito no desenho, né? Então você consegue reproduzir mais cores, tá bom? Tá. Né? As paletas que podem ser modificáveis, né, ou modificadas, são chamadas até de pseudopaletas, né? Porque na realidade são recursos que não são fixos, né? Então a gente pode manipulá-los, tá?
Bom, daí a gente tem uma tabelinha aqui que vai explicar para a gente até como que os monitores são formados, tá? E isso daqui é só no intuito de uma reprodução de uma imagem 2D que eventualmente tenha profundidade de cor e que te dê, ou dê aos seus olhos, por exemplo, uma ilusão de que você tem profundidade, tá? E a gente comentou que uma das coisas que faz essa ilusão de você ter profundidade, na realidade, profundidade de cor, é uma delas, né? Que é a gradação de cinza que você tem na imagem, tá? Então, mesmo uma imagem preto e branco, você consegue ter uma ideia, né, de profundidade pela graduação de cinza. E se a gente pensar um pouco melhor, quando a gente fala em graduação de cinza, sombras, né, na realidade, o que a gente está querendo falar indiretamente é iluminação, né? Então é assim, quando você tem iluminação numa cena qualquer, você consegue ter, o teu olho, né, consegue integrar, vamos dizer assim, da apresentação do periférico que você está usando, né, no display, ele consegue integrar melhor as cores, e seu cérebro consegue entender a profundidade, e seu cérebro consegue entender a profundidade, tá? Bom, se a gente tiver 1 bit por pixel, né, a gente consegue representar duas cores, tá? Quase sempre, né, nesse caso, a gente representa preto e branco. Bom, daí o que, que acontece? Olha que interessante. A gente está falando de 1 bit por pixel, né? E a gente entendeu que pixel nada mais é do que uma unidade menor, né? No caso, a menor proporção, vamos dizer assim, que você tem de uma imagem, tá? Só que o pixel, na realidade, depende do que a gente chama de resolução, né? E o que, que é resolução? Resolução é assim, é a capacidade que você tem de perceber mais ou menos detalhes numa imagem, numa cena, tá? E como a gente está tratando de 2D, a gente está, por enquanto, falando de cena estático, tá? E cena estática, para a gente, não é tão ruim, porque ou até melhor da gente trabalhar com ela para entender, porque em cenas estáticas, tá, a gente não tem fonte de luz, né, e na foto, né, na própria representação digital. A gente geralmente, quando a gente está trabalhando com imagem estática, né, a gente trabalha com poucas fontes de luz e a gente não precisa determinar de onde está vindo as fontes de luz e quais são as reflexões que isso acarretaria, né, numa interação de um elemento com outro. Porque como eles estão estáticos, não vai haver interação, né? Então o que você está vendo é exatamente a luz que foi captada pelo seu aparelho captor, né? Sua câmera, por exemplo, né? Quer seja ela câmera fotográfica digital ou câmera filmadora digital, né? A câmera, ela tem lá o CCD lá, que é... Bom, tem vários tipos de câmera, tá? Mas tem uma área, tá? Que, como eu falei para vocês, a leitura é bit a bit, né? E faz uma varredura, tá? Então, é um raster que, na realidade, acontece, né? Uma varredura bit a bit, ou pixel a pixel, em função do tamanho do pixel, que é a capacidade que o teu chip lá consegue captar, né? Então, vamos imaginar que a gente tem um chip qualquer, que consiga 1 bit por pixel. Ou seja, primeiro, se é preto, é ausência de luz. Se é branco, é preenchimento de luz. Tá, e como que eu vou fazer, então, as questões de iluminação ou de shading, né? Ou que a gente diz, como que eu vou conseguir fazer com que 1 bit preto
tá? Ou bit preto, aqui, tá? E um bit branco, tá? Como que isso vai... Vamos pôr um branco... Geralmente o branco nunca é branco, né? Como que isso daqui vai resolver a minha vida, né? Bom, ele só vai resolver a tua vida se isso daqui começar a ser menor, tá? Deixa eu ver se eu acho no Google aqui uma imagem preta e branca de baixa resolução, para a gente ver. Imagem preto e branco, baixa resolução. Imagem preta e branca de baixa resolução. É difícil, né? Vou pegar essa daqui que parece que tá bom. Deixa eu copiar. Tá. Beleza, vamos ver isso daqui. Bom, se é um bit por pixel, ou o pixel está preto ou o pixel é branco, né? Então, vamos pegar uma imagem aqui, essa menina aqui. É bonita, por sinal, né? Tá. Olha a questão de... Nossa Senhora, ainda em baixa resolução, o negócio ainda está... Deixa eu... não vai dar para fazer o que eu quero. Dá sim, dá sim. Eu sou teimoso, cara. Eu sou um cara teimoso. Vocês podem falar assim, poxa, César, mas por que que você não usa um software melhor, né, para ver essas coisas, né? Então, eu vou usar um software melhor para ver essas coisas aqui. Vou usar o Microsoft Paint. Um puta software bom. Tá. Bom, então o que que eu uso? Se eu for ver uma foto, geralmente eu uso um software que vê foto, né? Eu vou parar de compartilhar essa parte só do PowerPoint e vou compartilhar com vocês a tela inteira. Né? A tela inteira. Compartilhar tela inteira. Compartilhar tela inteira. Daí vocês veem tudo, inclusive a pizza. Deixa eu ver como que tá a pizza aqui. Cadê a pizza? Pizza. Tá beleza. Tá pedido a pizza. Tá pedido a pizza. Ó, vocês não viram ainda. Você acha que eu ia deixar vocês verem ó, meu pedido de pizza pro intervalo? Beleza. Não, mas essa é menor, viu, Berico? Essa imagem que eu peguei aqui é menor do que essa resolução de 600 por 480. Na realidade, ela tem 100 e 200 e não sei quanto por cento e pouco. Você vê como que você pega uma imagem de baixa resolução, mas o tamanho da tela, o seu monitor já faz correções para você, tá? Eu vou abrir ela aqui no Paintbrush, tá? E no Paintbrush a gente vai fazer, era para fazer, era para dar um zoom, né? Mas um zoom assim, deixa eu diminuir aqui essa visualização aqui do Paintbrush aqui assim. Apertando o Ctrl, não sei como que a gente vai, tá apertando Shift. Não, estática. Não é isso, estática. Você tem que pegar isso aqui e puxar de estática. É isso que você tem que fazer. Também não é isso, cara. Você tinha que abrir esse daqui antes. Grandão. Cadê? Grandão. Daí você dá um Ctrl V aqui. Daí você abre no Paint. Você não sabe usar o Paint? Fica distorcido assim, mas... Bom, vocês não vão conseguir ver aí. Poxa, gente, eu vou ter que abrir mão do que eu não queria.
no Photoshop. Tá? Enquanto vai abrindo aí, que vai demorar uns 3 anos para abrir, tá? A gente vai vendo aqui mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. O que vai determinar, então, em princípio, a qualidade, tá? É que é o seguinte, se eu pegar uma parte... Tá vendo agora? Agora que o negócio fica ruim, porque eu não sei cortar as coisas com o PowerPoint. Né? Não sei cortar as coisas com o PowerPoint. Vocês conhecem esse negócio aqui, né? Então, nesse meu micro eu tenho que fazer uso desse. Senão não funciona. Vou pegar um pedacinho aqui desse negócio, que só um pedacinho. Não, vou pegar um pedacinho bonito dela, né? O cantinho aqui. O olho, geralmente o olho é bonito. O olho é bonito pra caramba, o olho, né? Vou colocar aqui o zóio. Talvez eu esteja gastando muito tempo nisso, né? Que não é uma coisa tão... Tá, mas vai dar pra gente, se Deus quiser, dá pra gente entender. Não, porque vetorizado é um raster. Bom, então o que aconteceu aqui, ó? Vocês estão vendo que aquela imagem que eu peguei, eu cortei um pedacinho pequeno dela, tá? E infelizmente não é uma imagem pictorizada, é um raster, tá? Então qual que é a diferença do raster para uma imagem pictorizada? Que a gente vai ver um bitmap qualquer, né? É que o bitmap você consegue ver, tá? O tamanho dos pixels, tá? E a imagem não. E pelo que eu vejo aqui, ó, tá? É uma imagem que está com uma resolução que não é o que estava escrito lá, né? Mas não vem ao caso, né? Deixa quieto. O que eu quero dizer é assim, como que eu vou fazer, então, a graduação de cinza com 2 cores? Tá? Essa era a pergunta que eu queria fazer. Tá? Como que eu vou fazer a graduação de cinza com 2 cores apenas? Tá? Você consegue, até se você diminuir o tamanho das cores, tá? Você consegue fazer acúmulo de cores brancas com poucas cores pretas, fazendo com que o teu olho entenda que aquele ponto ali é mais ou menos um cinza. Por quê? Porque se for muito pequenininho, o teu olho acaba misturando essas coisas. Então, a gente estudou tudo isso, e inclusive um pouquinho de como o olho do ser humano funciona, exatamente para entender como que a gente consegue fazer, tá? A representação de uma cena, tá? Monocromática com 2 cores, tá? Por exemplo, sabe aquelas fotos que a gente vê com letras, né? Que o cara coloca as letras e daí quando você vai saindo da foto, você consegue ver, você consegue ver uma imagem, né? Ou seja, o teu olho acaba integrando aquilo, né? De uma maneira que o seu cérebro perceba uma continuidade naquilo. Geralmente pegar foto de jornal, tá? Por exemplo, aqueles bem antigos, porque hoje em dia nem isso tem, né? Tá tudo moderno, tá? Mas na realidade é isso aí. Tá? Deixa eu colocar aqui dentro desse cara aqui, vamos brindar aqui, largura. Tá, vou colocar 300, não, vou colocar 72 mesmo para sacanear-nos. Tá? Só que eu estava fazendo o quê? Aqui eu estava fazendo... Tá? Aqui dá para ver, ó. Tá? Então, veja bem, e não é 2 cores, né? Não é monocromático, né? Aqui é aquele pedacinho do lábio dela que eu peguei, né?
Então, o que que acontece? Se a gente imaginar que isso daqui, ou entender que isso daqui é um pixel, portanto, é a menor informação que aquela imagem tem, tá? A gente vê que ela é composta de pixels que não são monocromáticos, né? Pelo menos tem várias gradações de cinza, tá? Então, não é bem isso que a gente conseguiria mostrar, porque a figura já está com uma quantidade de pixels relativamente grande, tá? E aqui a gente tem pixels de 8 bits, né? Então, na realidade, a gente tem 256 possibilidades de cinzas diferentes, tá? Sem contar que no caso aqui eu ainda tenho o canal alfa, bom, mas não vem ao caso a gente comentar sobre isso, tá? Isso é só para mostrar para vocês que antigamente, cara, eu era horrível, tá? Então, mas a gente consegue com bits preto e branco, a gente consegue fazer desenhos, tá? Pode ter certeza, tá? Tá, daí depois de um certo tempo, criou-se um padrão que se chamou de CGA, onde a gente tinha 2 bits por pixel, ou a gente conseguiria 4 cores, tá? Por quê? Ó, veja bem, a gente tem que lembrar também, né, que eu talvez esqueci de falar para vocês, tá? Mas um pixel na realidade, né, são três canhõezinhos, né, em sistemas coloridos, tá? Daquele sistema bem antigão lá, que era o monitor de não sei das quantas lá, de tubo de raios catódicos, né? Tá? Então, cada canhãozinho, tá? Ele determinava, né, a intensidade da cor, tá? Mas era RGB, tá? Só que quando a gente diz monocromia, tá? A gente está dizendo que o pixel, tá, não tem o RGB, só tem a parte de colorido. O que, que eu queria fazer aqui? É tirar esse preenchimento, sem preenchimento, e aumentar o tamanho do negócio, que espessura. Tá? Poxa, mas também é sacanagem, né? Pô, o preenchimento cor vermelha não vai, tá? Então, daí o que, que aconteceu? Bom, isso daqui foi a evolução, vamos dizer assim, da imagem colorida, né? Primeiro a gente teve a monocromia, tá? Que na realidade eu conseguia fazer dos preto e branco, tá? Depois os caras inventaram um sistema, tá? Que eles chamavam de CGA, tá? Que era 2 bits por pixel e a gente já conseguia, né? Pela composição deles aqui, né? A gente ter 4 cores, tá? Depois passou a 2 a terceira, ou seja, a gente conseguia ter 3 bits por pixel, tá? Portanto, a gente conseguia 8 cores, né? Quando a gente diz cores aqui, tá? É melhor a gente entender como sendo intensidade, tá? Do R, do B e do G. Ou do RGB, né? Do green, tá? Beleza. Depois passou ao EGA, tá? E o EGA é o padrão, tá? Que a gente chama do Video Graphics Array, tá? Beleza. E daí foi modernizando o negócio, né? Então, para uma foto, uma imagem com boa resolução, tá? A gente já conseguia isso até com 5 bits por pixel, né? Os computadores Amiga antigamente, tá? Até com 16 cores, por exemplo. Eu vou dizer para vocês, ó, o Windows 3.11,
ele tinha 16 cores, tá? A parte gráfica dele era só de 16 cores. E com as 16 cores devidamente intensificadas ou não, né? Pelas quantidades de cinza, vamos dizer assim, né? Que são as intensidades lá, que a gente consegue, 16 intensidades, tá? A gente já conseguia ter fotos até razoáveis, tá? Dava para... Tá? Principalmente no monitor que tinha, sei lá, os monitores antigamente eram 14 e 15 polegadas, né? Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque é o seguinte, quando a gente estiver desenvolvendo o nosso software, tá? E esse software vai precisar interagir com o mundo, tá? Ele vai interagir com o mundo através, tá, de uma interface gráfica, tá? E essa interface gráfica, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que representar aquele modelo de mundo digital que a gente tem, tá, da melhor maneira possível, tá? E para isso a gente tem que pensar em várias coisas. Primeiro, na profundidade de cor, que é o que mais ou menos a gente está vendo. Segundo, no tamanho propriamente dito do pixel, porque se você pegar uma lente de aumento e você conseguir se aproximar do monitor que você tem aí, você vai ver que tem um tamanhinho de pixel, né? E você consegue ver, inclusive, se você chegar bem perto, tá? Tem monitores que têm um tamanho de pixel menor. Esses monitores que têm um tamanho de pixel menor, significa que eu consigo dar mais resolução, tá? Mas a foto, a imagem, ou o produto digital sintetizado que você fez no teu software para mostrar para alguém o efeito visual que você deu ali, tá? Ele tem que estar numa resolução, tá? Primeiro, que o teu monitor consiga reproduzir, porque senão não adianta nada se colocar algo de alta resolução no monitor que não tenha resolução suficiente ou o tamanho dos pixels lá, tá? Ou a densidade de pixel por polegada dele for ruim, tá? Bom, o fato é que com o passar do tempo a gente vai aumentando, né, a quantidade de representação, né, tá? E a gente chega a sistemas, por exemplo, que tem até 2 elevado a 12, né, 12 bits por pixel, tá? Que na época eram essas estações de trabalho da Silicon Graphics, tá? Isso é só histórico, né? Então, aqui ele explica, né, da paleta adicional dos antigos tipos gráficos, né? Por quê? O que que acontecia, né? Imagina assim, eu tenho um monitor que é uma porcaria, tá? Só que eu faço um joguinho que, de uma certa maneira, ele é bom, tá? Um joguinho. Tá? Melhor do que a resolução do monitor que o cara tem, tá? Como que eu vou fazer como que ele vai conseguir ver esse joguinho no monitor ruim? Ele não vai conseguir. Agora, se o meu joguinho é ruim e o monitor do cara tem uma resolução boa, tá? Eu consigo usar matrizes de transformação, tá? Para que eu consiga amenizar o problema que o software está me mostrando. Por exemplo, você pegar aquele joguinho lá, o Minecraft, por exemplo, os caras fizeram uma outra placa gráfica, né? Uma outra utilização no software, outro tipo de renderização, que a gente não sabe o que é, mas outro tipo de fazer o joguinho ser desenhado na tela, que dá uma resolução maior para o usuário, tá? Ou seja, o estilo do joguinho continua o mesmo, né? Continua os quadradinhos lá, que nem jogar Kong, né? Vocês já jogaram Kong, né? Na vida, o Pac-Man antigo, né? Pitfall, que é bonitinho, River Raid, né? Todo mundo já jogou esses joguinhos antigos, né? Então,
a resolução do jogo era muito quadriculada, né? Os pixels eram muito grandes, tá? E o Minecraft foi criado com essa visão. Eles tinham condição de fazer melhor, mas não sei por que os caras fizeram de outra maneira. Só que hoje em dia, então, tem placas gráficas, né, que nem a NVIDIA, por exemplo, que consegue desenhar, né, os bonequinhos lá, apesar de eles estarem quadradinhos, tá? Você vai verificar que o gráfico deles é mais amenizado, porque tem uma profundidade de cor diferente. Ou seja, ele consegue ser desenhado com uma qualidade melhor do que foi programado, tá? Assim por dizer. E por que isso acontece, né? Porque os chips gráficos, eles conseguem ter paletas adicionais de cores, né? Que eles mudam os níveis de cores, tá? Por exemplo, ele pega um verde, tá? E por uma série de interpolações lá, ele decide que aquele vai ser um verde oliva, por exemplo. Não vai ser o RGB, né? O 00011, né? Ou 000, por exemplo, tá? Ou 0.00000, né? No caso, se a gente usar 8 bits, é 0.7 zeros, tá? No R, no G e no B. Bom, mas a gente não viu isso ainda aqui, né? A gente vai ter que estudar melhor. Tá? Vamos comentar. Hoje eu estou meio enrolado, né? Vocês estão percebendo, né? Eu acho que eu estou preocupado com a minha mãe, por causa da operação dela semana que vem. Aliás, foi bom até eu lembrar disso, tá? E eu me tocar que eu estou meio, assim, cabeça aérea, só para avisar vocês que talvez na sexta-feira que vem eu não consiga vir dar aulas, tá? Minha mãe vai ser operada na quinta, e ela vai estar no hospital, e talvez eu tenha que ficar com ela. Beleza? Então, mas eu aviso vocês lá no grupo, de algum jeito. Se tiver alguém para ficar com ela e lá no hospital, talvez uma das minhas primas e tal, eu venho dar aula. Caso contrário, eu vou bolar alguma coisa para vocês fazerem. Então, hoje a gente vai passar um trabalhinho. É verdade, Demetrios, mas é assim, mas tem a profissão também é importante, tá? É, bom, há casos, tá, de equipamentos que captam imagem, né, que fazem a leitura digitalizada no mundo externo, uma câmera fotográfica, por exemplo, tá? Que o equipamento prefere codificar cada pixel, né, em cada pixel os três valores, tá? De intensidade luminosa que compõe o modelo de cor, tá? Isso, na realidade, eu acho que é o mais utilizado, tá? Então, e quando eles fazem isso, o que, que acontece? A gente tem sistemas que a gente chama de cores diretas de 8 bits, tá? Bom, o sistema de cores diretas, ele é, de uma certa maneira, é muito limitado, porque a gente codifica apenas com 3 bits, como eu mostrei para vocês lá, para cada um dos componentes, tá? E os 2 bits possíveis restantes para o componente... Nossa Senhora. O que, que acontece aqui? O nosso olho humano, ele tem... Ele consegue perceber cores de maneira diferente, tá? Então, ele tem mais facilidade, tá? De perceber o azul, tá? O azul, tá? Na realidade, assim, não, ele tem mais sensibilidade no vermelho e no verde, tá? Então, o que que acontece? Dá para a gente conseguir fazer uma sacanagem aqui, codificando, tá? Os pixels, tá? Com mais bits para codificar o R e o G e menos bits para codificar o azul. Por quê? Porque o azul ele é menos sensível pelo olho.
pelo olho humano. Então, tipo assim, ele não vai fazer tanta diferença, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, 256 cores, né? 8 tonalidades de vermelho, 8 tonalidades ou intensidades de vermelho, 8 intensidades de verde, e os 2 bits restantes, né? Que dariam quatro intensidades para o azul, tá bom? Estava escrito aqui embaixo. O olho humano normal é menos sensível ao azul do que verde e vermelho, e assim sendo atribuído um bit a menos que para os outros, tá? O MSX2, que usava muito esse tipo de codificação, tá? Que é um console de videogame para quem jogava, tá? Olha só, a gente tem que tomar cuidado para não confundir o índice de cores de 8 bits por pixel, tá? É, embora possa ser simulado em tais sistemas, tá? Ou seja, o que acontece aqui é que o MSX ele está simulando, tá? E para não confundir, né, com índice de cores, tá? Agora a gente tem um sistema de cores diretas de 12 bits, tá? Nesse sistema há 4 bits ou 16 níveis possíveis para cada um dos elementos RGB, tá? Ou seja, se você conseguir 2 elevado a 4, né? Ó, 4, 8, 12, né? Então, no RGB aqui, a gente tem 4 bits para representar o R, 4 para representar o G e o B, o que vai dar 4.096 cores. Tá? CG é 16 vezes 16 vezes 16. Essa profundidade de cor é comum em aparelhos com um visor colorido, como celulares. Tá? Então, os celulares que a gente utiliza até hoje em dia, ele usa esse sistema aqui de... Cadê o amarelo McDonald's? Tá? De profundidade de cor, tá bom? Bom, tem outro sistema de cores que a gente chama de high color, tá? Ou alta coloração em português. Eu nunca. Todo mundo fala high color, né? Só os caras que inventaram o PAL-M que fala sistema de televisão brasileiro que fala alta coloração. É considerado o suficiente para fornecer cores que correspondem com a realidade, tá? Ou seja, ela é codificada com 15 ou 16 bits, tá? Quando ela está sendo codificada com 15 bits, ela utiliza 5 bits para representar cada um dos vetores RGB, obtendo 32 níveis possíveis, tá? Que geram um total de 32 mil cores. Gente, é assim, ó. O olho humano, ele não consegue perceber uma variação de cor muito grande, tá? Ele tem limites, tá? A máquina consegue, mas a gente não consegue ver, tá? Então, mesmo quando você pega uma televisão de ultra alta resolução, lá, essas televisão 4K, 8K, né? Que os caras estão vendendo por aí, tá? É o seguinte, o nível, a diferença de tonalidade, né, de diferença de cores que a gente consegue perceber com o olho humano, tá? Não é compatível com a quantidade de bits que a gente tem naquela televisão. O que eu quero dizer é assim, eu posso usar um sistema high color, tá, numa televisão de 4K, que mesmo com essas 32.768 possibilidades de combinação de RGB para formar uma cor para mim, tá? E mais aprofundado ainda, a gente vai ver com, com outro canal de... Eles tiram um bit para fazer um canal lá que a gente chama de, sei lá, vou chamar de alfa aqui, tá? Ou de preto, preto puro, vamos dizer assim, tá? Não tem muita diferença, entendeu? Então, o que vai importar, tá? É realmente a quantidade do detalhe, né? Detalhe. Porque como os pixels são menorzinhos, tá? A gente vai conseguir melhores detalhes nas bordas, tá? E, inclusive, isso tem até um nome, tá? Que chama
flicker, tá? Ou quando está com flickering. Tá? O que é isso? Bom, esse termo aqui, ó, flicker, não é flicker. Nossa, ele mudou aqui? Ele fez que nem meu celular? Tá. Como que eu posso explicar o flickering para você? Tá. Eu vou pegar uma letra aqui qualquer. Show de bola. Aí, caramba, aqui. Então, vou pegar um O. 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 O de Olímpio. Vocês não sabem que o meu nome é Olímpio, né? Vocês têm ideia que eu tenho esse nome feio pra caramba? Tá? Ó, O de Olímpio. Tá? Major Olímpio, né? Não vai dar para ver aqui, mas eu dou um zoom aqui que vai mostrar isso daqui de uma maneira mais. Cadê meu O? Sumiu? Então, por isso que o meu canal chama OCC, né? Olímpio César Calderaro. Mas puta criatividade, né? Olha só, eu estou aumentando aqui esses monitores aqui são muito bons, né? Então talvez você não consiga perceber no monitor da tua casa aí. Deixa eu mudar o fundo dessa cor aqui. O fundo preto. Isso. Não, estática aqui, ó. Tá? Bom, beleza. Então, olhe bem para esse ó. Tá? O que está acontecendo aqui? Num monitor digital é muito mais difícil de perceber isso. Mas se fosse um monitor analógico, daquele de tubo de raios catódicos que a gente tinha, que aliás é um monitor que ele recebe o sinal digital do computador através dos RGB, que é um sinal analógico, tá? Que sai da placa do vídeo e chega no seu monitor, através daquele cabinho que eu falei para você, que era que o meu filho já tirou daqui, enfiou não sei onde, que era o VGA, né? Aquele de DB9, de 9 pininhos, tá? Daí ele converte para analógico para fazer a varredura na tela lá do monitor antigão. Aquele monitor, sabe, aqueles primeiros coloridos que saíram ainda de, sei lá, eu tinha um de 15 polegadas, né? Era grandão, assim, tá? O que acontece é o seguinte, ó, eu vou ter que fazer, eu não posso fazer com lápis, né? Eu ia mostrar aqui para vocês com lápis, mas eu vou ter que mostrar com mouse. É assim, ó. Então, o que a varredura faz? A varredura, cara, ela pega, vamos por essa linha aqui, por exemplo. Então, ela vem, né? Daí ela chega aqui, ó. Primeiro ela tá vendo vermelho. Não tem problema nenhum. Daí quando ela chega aqui, ó, que eu não queria ligar, né? Eu queria passar, por isso que passava. Então, vou pegar aqui embaixo, porque em cima já ferrou eu. Ela gruda, né? Tá. Então, mas não tão baixo assim também. Tá vendo? A varredura tá vindo aqui, ó. Então ela encontrou um preto, né? Então tem uma variação de cor aqui, ó. O pixel, um pixel é vermelho, tá? E o pixel seguinte é preto. Então tem uma variação aqui de vermelho para preto. Só que vermelho, a gente sabe que mesmo aqui, tá? É uma combinação de três coresinhas, né? É que não está chegando aqui a informação nem do azul e nem pode até estar chegando, né? E nem a informação do verde, só está chegando a informação de vermelho. Agora, quando chega no preto, teoricamente, o preto é a ausência total de cor. Então, a ausência de cor significa no canhão de raios catódicos lá, não teria nenhuma luz ali, tá? Então, se você olhar e pensar num gráfico, né, já que a gente é espertão, o gráfico é assim, ó. Ele está no vermelho. Vamos imaginar que chega no nível de luminosidade assim,
tá? Tá no vermelho, de repente, chega num determinado momento, ele vai ver preto, tá? E preto, o que que acontece? Você chega lá no nível baixo de canhão, e de repente chega no branco. O que que o branco é? É bem rápido, assim. O branco... imagina que isso daqui é uma reta, tá, gente? Não vamos complicar a vida nossa, não, né? Tá? Então é assim, por que que o vermelho está aqui intermediário? Porque eu não tenho intensidade de cor em azul e nem em verde, tá? Se eu tivesse intensidade de azul, então isso daqui eu teria que subir para cá, e isso daqui representa o branco, que é exatamente esse pontinho aqui agora, tá? Na realidade, aqui, ó. Bom, eu tô querendo dizer o que que é o flickering para vocês. Flickering é o seguinte, cara. Quando tem uma transição assim, tá, em sinais analógicos, tá? Ó, depois vai do branco para o preto de novo, né? Essa parte aqui que é mais importante, do branco para o preto, tá? O branco para o preto. Ficou bonito aqui, branco para o preto, tá? Que é essa cor aqui que vai, é essa transição que vai interessar para gente, tá? Que é exatamente essa daqui que eu vou desenhar com esse negócio aqui. Essa daqui, ó, tá vendo? Tá? O que que acontece com essa transição? Quando ela vem do branco para o preto, significa que você está com a máxima luz, tá? E de repente você apaga de vez. O negócio aqui, ele dá um negocinho assim, ó. Ele vai para baixo de tudo aqui, ó. Tá? Tá? E da mesma maneira, quando você vai do preto para o branco, no analógico, tá? Tô falando analógico, tá? No analógico, analógico, tá? Ele tem aqui uma que a gente chama de undershoot ou overshoot do sinal. Sinal elétrico, tá? Não consegui desenhar certinho, porque eu tinha que ir para o outro lado. Assim. Ou seja, ele tem ele vai até em cima e depois ele volta para o nível que ele tiver. Eu estou em branco, acenda a luz, vai para cima e depois estabiliza no nível, tá? Isso daqui aparece como se fosse um tremidinho aqui, ó. Um tremidinho que vocês, obviamente, não devem estar vendo aí no monitor de vocês. Porque o monitor de vocês deve ser bom, tá? Mas esse tremidinho que tem entre a variação do branco para o preto, que é aquela bordinha, tá? Que daria até, né, num sistema gráfico qualquer, né, você colocaria um filtro, tá? E o filtro ia fazer o quê? Ele ia dar uma atenuadinha aqui nessa bordinha aqui, né? Atenuadinha no gráfico, aqui eu estou vendo um gráfico, tá? De intensidade, sei lá, por espaço, né? XY aqui. Tá? Ele daria uma atenuadinha aqui e faria redondinho, que nem esse cara aqui, ó. Quando você faz isso num gráfico, tá? No gráfico de luz, assim, que você está vendo, ele dá uma atenuada nessa possível variação aqui que provocaria se o monitor não fosse digital. Tá? E no monitor digital, isso acontece também, tá? Mas não é por esse motivo analógico, tá? O monitor digital acontece por causa das misturas de cores aqui que o teu olho faz perceber, tá? Que fica um negocinho trimiquento, tá? Onde que eu poderia mostrar isso daqui melhor para vocês? No Photoshop daria para mostrar, né? Tá? Vamos fazer uma nova composição aqui, tá? De, sei lá, 640 por 480 pixels. O que eu estou construindo aqui? Uma tela de uma window. A gente já viu, vai em computação gráfica. Então vamos. O que eu estou fazendo aqui? Então, vamos, porque nos interessa diretamente.
Bom, eu estou criando aqui, ó, esse software, ele faz coisas para mim, né? Uma das coisas que ele faz é criar uma janela de apresentação. Essa janela, né, que a gente chama de window, é exatamente aquele window que a gente está vendo na computação gráfica, que é a limitação do terreno onde eu vou ter as coisas que eu estou fazendo. Muita gente chama de canvas, tá? Tá? O fato é que a window nada mais é do que uma certa região gráfica, e nesse caso aqui, esse software trabalha com coordenadas normatizadas, tá? Normatizadas, o que quer dizer coordenadas normatizadas? Significa que a, o centro, né, o zero zero, né, fica bem no meio da janela que eu criar. Ou seja, se eu criar uma janela de 640 pixels de largura por 480 pixels de altura, tá? E vou pôr uma resolução bem baixa aqui para a gente sacanear aqui a gente mesmo, tá? Vamos colocar de 30 pixels por polegada. Não, vou diminuir. Pixel pode ser, pixel por polegada, tá? Modo de cores. 8 bits tá bom, para ficar colorido, tá? Ah, eu vou gerar conteúdo? Não vou pôr transparente, eu vou pôr branco, tá? Bom, o que eu criei aqui? Se Deus quiser, pá, tá? O que eu criei? Eu criei uma window, tá? Uma window, tá? Que é exatamente o viewport, né? O window que a gente estava falando, né? Tudo que eu desenhar aqui dentro, tá? As minhas matrizes de transformação vão calcular para mim. O que eu desenhar aqui fora, apesar de poder, né, desenhar alguma coisa fora, escrever um texto, por exemplo. Tá? Nossa, vocês estão enxergando aí, espero que vocês estejam enxergando. Tá, ó, escrevi um texto lá fora. Tá? Beleza, esse texto está escrito aqui fora, mas. Ou seja, ele está no meu mundo. Tá? Ele está no meu mundo. Se eu mandar isso daqui para você, por exemplo, vou transmitir isso daí para você, tá? O meu software, esse software, ele vai começar a ler a minha janela, né? Minha janela de trabalho aqui, ó, tá? Como não tem nada aqui, ele vai transmitir só um negócio branco para você. Mas se Deus quiser, e eu colocar aqui um texto aqui, tá? E se agora eu transmitir isso daí para você, ele vai transmitir essa bodeguinha aqui que eu escrevi, tá? Se eu der um zoom, tá? Bom, o que eu estou fazendo aqui, ó? Que comando que eu estou dando? A gente já viu isso daí, hein? Tá? Eu estou simplesmente fazendo aplicando uma matriz, né? De expansão. Pô, mas cada vez que eu dou um clique no mouse aqui, ó, eu estou fazendo a bolotinha do mouse, né? A minha matriz, ela muda e ela recalcula todo o desenho, tá? Bom, esse desenho está onde? Ainda está na minha window. O que eu estou fazendo, então? Tá? Eu estou dando um zoom no desenho, mas não estou alterando o tamanho do desenho. O tamanho do desenho continua daquele jeito. Eu coloquei uma fonte lá, sei lá que tamanho que é. Tá? E continua daquele jeito. Tá? Só que na minha viewport, né, no meu clipping que eu estou fazendo aqui, eu estou conseguindo dar um zoom só no objeto que eu quero. Tá? E isso vai abrir discussão para um negócio que eu vou solicitar para vocês fazerem. Beleza. Então, a gente está vendo aqui os pixels, tá? Que eu, aliás, queria mudar para preto aqui para ficar mais chique. Para a gente misturar as informações todas que a gente está fazendo.
tá? Bom, então agora eu tenho um preto e branco, né? O que acontece, o flickering, que eu queria dizer para você, o que é exatamente isso daqui, ó. Como eu tenho pixels, e vocês devem estar vendo, deixa eu ver se eu consigo até ampliar mais aqui, ó. Você está vendo que a gente tem pixels com cinza aqui do lado? Tá? Isso é uma maneira de você, né, do desenho, de atenuar o flickering, que é aquela sensação esquisita que dá para o olhar humano quando tem uma queda abrupta do preto para o branco, tá? Como que eu posso fazer para deixa eu ver se eu consigo pintar aqui dentro. Não consigo pintar. Por que que eu não consigo pintar? Óbvio que eu não consigo pintar porque eu não selecionei a camada, né? Tá? Então agora eu consigo pintar só o pixel. Tá vendo o que eu fiz? Ó, eu simplesmente preenchi todos os pixels que estavam dando aquela atenuada no meu olho humano, tá? E olha o que que acontece. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem uma escadinha aqui, ó. É uma escadinha irritante, tá? Isso daí é o que a gente chama de flickering, tá? Tá vendo esse daqui como tá mais... Esse Y tá mais macio? Vocês conseguem perceber isso aí ou não? Responde para mim aí, um pelo menos. Isso. Essas pequenas irregularidades que nós temos nas bordas do desenho, quando os desenhos mudam de pixel drasticamente, a gente chama de flicker. Bonito, né? Tá. Bom, e existem maneiras de se evitar isso daí, tá? Uma delas que eu falei no PowerPoint, tá? Uma delas é exatamente você amenizar esse desconforto, né? Como que se ameniza o desconforto? Fazendo ficar atenuado. Legal. Como que você faz para fazer isso daqui ficar atenuado? Tá? Você aplica um filtro. Mas o que que é aplicar um filtro? Exatamente aplicar uma matriz de transformação diferente, que vai pegar as transições de cores e vai dar uma amenizada nelas. Tá? E se eu pegar esse carinha aqui, porque é uma fonte, né? Olha só. Agora já fiz diferente, né? Era uma fonte que o próprio software tinha me fornecido, né? Eu vou pegar esse cara aqui e vou clicar nela aqui. Como que faz para fazer esse negócio funcionar aqui? Estou na camada aqui, né? Camada de letra, né? Isso. Não, ele está desenhando outra. Eu não quero que ele desenhe outra. Eu quero que ele edite camada minha. Deixa eu apagar isso aqui que não vai fazer diferença. Tirar o plano de fundo, tá? Pegar o cara aqui, pegar para vocês verem como eu sou bom pra caramba com esse desenho aqui. Caraca, agora sim, velho. Não era para pegar isso daqui? Eu não sei como que faz esse Photoshop, porque eu não sei trabalhar com Photoshop. Alguém ajuda aí? Não, vocês não sabem ajudar eu também. Pô, nem para me ajudar, moçada, brincadeira, tá? Tá, então vamos escrever de novo, tá? Eu vou aumentar o tamanho da fonte para 200. Não, tem que selecionar todas aqui. Caramba. 200 pontos. Não vou por mais, vou por 400 pontos. Bom, quando eu faço isso, o que o software está fazendo? Tá? O software simplesmente está pegando. Tá?
cada pixel que eu tenho aqui, tá? E está fazendo, né, eu dei um zoom, né, praticamente, né? Eu fiz uma transformação, tá? Num desenho, né? Que pode ser um vetor ou pode ser uma foto. Se é uma true fonte, a gente vai ver que são fotos, né? Mas tudo bem. Bom, e como que eu faço então para resolver não, para tornar de novo o negocinho lá que eu falei com uma pena não saber mexer com o Photoshop, né? Senão a gente ia tirar mais proveito. Tá? Beleza. Demetrio só sabe instalar. Pô, cara, então, a gente vai ter que aprender um pouquinho, né? Vocês gostam só de programação, né? Mas pensa assim, Demetrios, como que você faria para desenhar uma linha reta, um quadrado na tela do computador, por exemplo? Bom, mas vamos deixar para discutir depois da minha pizza. Espera aí, tá? Onde eu estava aqui? Eu estava falando do flickering, eu estava nesse slide aqui, daí eu estava diminuindo ele aqui, estava falando na quantidade de cores, né? Então, ó, um high color de 15 bits consegue 32 mil cores. Pô, já dá para entender como sendo cor real, tá? O mundo real a gente consegue entender com isso, tá? Agora, 16 bits, cara, ele reforça um pouco, dá o dobro disso, né? Praticamente. Mas é, o teu olho não consegue diferenciar muito, tá? Tá? Os monitores da LCD, que deve ser esse aí que você está usando, ele usa, tá, um padrão True Color, na realidade. Tá? E dá mais ou menos 16.777.216 variações de cores. Tá? E não vai resolver, seu olho não vai conseguir nem perceber isso daí. Tá? E é isso que explica aquela sensação de superficialidade quando você vê um cara que é pintado, vamos imaginar assim, que é pintado com True Color, tá? Tipo assim, a armadura do Homem de Ferro pintada com True Color, cara, no cinema ia ficar uma horrível, tá? Então daí como que os caras fazem para minimizar isso? Bom, a gente usa matrizes de transformação, tá? Quais são as matrizes de transformação que a gente viu para 2D até agora? Né? Que é a parte de deslocar, né? De ampliar, de inverter, de projetar, tá? De inverter em Y, inverter em X, né? Rotacionar em Y, rotacionar em X, rotacionar em Z, tá? Ou seja, a gente já viu até 3D, né? Mas daí tem alguns algoritmos, tá? Que a gente utiliza em 3D para fazer o negócio ficar mais fácil, tá? Então, a gente abre mão de alguns outros algoritmos, tá? Porque, na realidade, não deixa de ser o algoritmo, né? Tá? Então, vamos lá. Eles chamam isso daqui de Million of Colors. Hoje em dia, também, a gente tem cores de 32 bits, cara. Tá? Então, quando o cara fala assim, estou usando 32 bits, cara, a tendência é a gente achar
que a gente está vendo, sei lá, 4 bilhões, 294 mil cores. Não. É que eles usam os 24 bits do TrueColor para fazer a parte de coloração, tá? E depois eles usam os restos, né? O resto dos bits, que são os 8 bits restantes, para, nas fotos, tá? Representar o que a gente chama de canal alfa, tá? O canal alfa é só a parte de luminosidade, tá? Nossa, mas para que a gente está vendo isso tudo, César? Não, eu não vou trabalhar com isso, né? Vai sim, cara. Se você tiver. E assim, o que eu digo, é melhor a gente entender um pouquinho, né? Porque daí, às vezes, quando a gente entra no Photoshop, por exemplo, para fazer alguma coisa, tá? Tem um monte de ferramenta que a gente não sabe nem para que serve, tá? Só que hoje a gente já tem uma noção, tá? A gente já tem uma noção. Por exemplo, vamos negociar alguma coisa aqui. Deixa eu desenhar um retângulo, ferramenta retângulo. Ó, desenhei um retângulo, só que ele não tem preenchimento. Eu quero preencher ele de azul. Azul, tá? E não quero traçado. Tirar isso daqui. Pronto. Esse é um azul. O meu fundo. Que raio de triângulo? Eu desenhei dois triângulos. Tinha um que eu tinha desenhado aqui, porque eu copiei. Tudo bem, eu vou trazer esse daqui para cá, se eu conseguir, né? Só que esse daqui, que eu estou selecionado, eu vou pintar ele de outra cor. Vamos pintar de amarelo. Tá? Vou pintar ele de amarelo, esse daqui, tá? Então, eu vou mandar esse daqui para cima. Bom, o que eu tenho na tela? Um triângulo e dois retângulos, né? Vou colocar um quadrado aqui. Quadrado, tá? Olha só. Eu vou propor para vocês um exercício para a gente brincar não só com essa parte de cores, tá? Mas a gente brincar mais com a parte de transformação, tá? É assim, intervalo, intervalo, e depois do intervalo a gente conversa. Beleza? Que daí eu vou ter que buscar pizza, já tô voltando aí. Combinado, moçada? Deixa eu parar de gravar essa parte aqui da aula. Então,